E aí, voltamos, mas agora com a aula de geografia. Nosso livro de geografia, o livro laranjinha. Aqui, ó. Esse aqui que tem um menino com binóculo, tá vendo? Então, pega ele e vai para o número 3. É isso aí, estamos no terceiro bimestre, então tu vai passar a página até chegar aqui, ó, no número 3, ok? Passa devagar, porque senão você vai parar lá no final do livro, porque o teu livro não é grosso igual o meu, já avisei isso, né? Então, passa devagarinho, acha o número 3. Mamãe não passa a folha do livro para eles, que eles sabem, tá? Eles gostam muito de explorar vocês, eles são muito espertinhos. E aí você vai parar bem aqui, ó, a moradia, tá? No livro de história, a gente já falou um pouco sobre a moradia. E agora a gente vai falar de novo aqui no livro de geografia sobre a moradia, mas um pouquinho diferente, tá? Aqui, ó, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, que você vai ver que a gente tem vários tipos de casa, tá vendo? Ó, essa aqui, por exemplo, é a casa de índio, né? Essa aqui é uma casa de pau a pique. Tia, o que é pau a pique? É uma madeira junto com o barro que as pessoas fazem lá no Nordeste tem, tá? Aí tem aqui, ó, uma casa show de bola, mas é das antigas, né? Uma casa mais diferente, uma casa de madeira. Tem aqui um prédio também, ó, tá? Então a gente vai falar hoje sobre os diversos tipos de casa que existem. E na verdade o livro não coloca aqui, mas se a gente for passar e for procurar na internet direitinho, a gente vai ver que tem casa feita até com lona. Tia, como assim? É verdade. Tem pessoas tão pobres, assim, sem a menor condição de viver numa casa como a nossa, que elas pegam uma lona, e uma lona é um plástico bem grandão, né? E aí arranjam as madeiras, cobrem aquilo ali e passam a morar naquele lugar. Por quê? Porque tá desempregado, porque não tem dinheiro para pagar um aluguel de uma casa decente, e aí vai morar nesses lugares. Então, mais um motivo que eu lembro vocês: agradeçam a Papai do Céu pela vida do papai e da mamãe de vocês, que tem condições de trabalhar, de dar uma casa legal para você. Ah, tia, mas a minha casa nem é grandona. Não tem problema. Não é grandona, mas é sua casa, né? Você tá protegido. Para que serve uma casa? Para proteger a gente do frio, do calor, né? Quando tá muito sol, ninguém quer ficar no sol, quer ficar dentro de casa. Quando tá frio, você tem um lugarzinho quentinho dentro da sua casa para você se agasalhar. Então agradeça sempre a Deus a casinha que você tem, seja ela enorme ou seja ela pequenininha, seja ela bonitona ou seja ela simplesinha. Agradeça a Deus, porque tem muitas crianças aí morando na rua, e você sabe disso, porque quando você vai a Nova Iguaçu com a mamãe, com o papai, quando você sai, você vê crianças, adultos dormindo, né, debaixo de uma marquise lá, debaixo de uma calçada lá qualquer, em cima de uma calçada lá qualquer, debaixo, perto de uma loja, né, para se proteger um pouco, pessoas abandonadas por aí porque não tem uma casa. Eu já vi uma reportagem na Record de uma família inteira, né, o pai, a mãe, 2 crianças pequenininhas, menores do que vocês, morando dentro de uma Kombi. Por quê? Porque foram despejados, o pai está desempregado, a mãe também, e eles não tinham para onde ir e acharam uma Kombi que estava encostada lá na rua e entraram para dormir ali, para se aquecer do frio, para não ficar no calor. Então a gente tem que sempre agradecer a Deus aquilo que Ele nos dá, né? Então vamos falar dos tipos de casa, porque eu tenho casa de madeira. Eu já falei para vocês que nos Estados Unidos muitas casas são feitas de madeiras, porque lá tem muitos furacões, né? Tem muitos furacões, e quando eles arrastam tudo, eles arrastam mesmo, né? E aí as casas feitas de madeira, a madeira é mais leve, ela voa para mais longe. E todas as casas têm um alçapão, né? Eles constroem assim um porão, né? Que nos filmes de terror fica falando que tem monstro, mas mentira, não é para isso que o porão é feito. Ele é feito para algumas pessoas guardarem ferramentas e para quando vir esses furacões que eles são avisados, eles entrarem ali
e se proteger. Então a casa pode ir embora toda voando, mas eles vão estar ali dentro, porque para dentro da terra eles ficam protegidos, tá? As casas de palha que a gente viu aqui, que são essas aqui dos índios, gente, não entra água, tá? Não entra água mesmo, não tem chão, não tem porta, porque os índios são assim, tá? Mas a casa deles não entra água de jeito nenhum e nem sol. Tinha como? Eu não sei. Só os índios sabem fazer essas casas. Eles sabem qual é a palha que eles vão usar e fica muito bem feito e não entra água mesmo. Essa outra casa aí que é feita com barro, né, que é de pau a pique. Pau a pique é uma árvore que eles cortam, né? E aí fazem a casinha deles. É uma casa mais simples, você encontra muito lá no Nordeste, porque lá tem muito barro. As pessoas também têm uma condição, são mais pobres, né? Então elas fazem a casinha dela do jeito que elas podem. Você vai fazer o dever pra mim aqui, olha. A gente já falou também que a gente não deve respeitar ninguém, né? Pela sua casa, pelo tamanho, nada disso. Uma casa, como eu já tinha falado lá em história, ela é normalmente para ter sala, quarto, cozinha, banheiro, né? Mas tem casas enormes, tem casas menores, isso aí não é importante. E numa casa tem vários profissionais. Às vezes você chama um pedreiro e o pedreiro sabe fazer tudo na casa. Mas às vezes o pedreiro ele só sabe fazer a parte dele, que é fazer a parte do tijolo, né? Subir a casa, botar o telhado ou botar a laje. Aí você precisa de um encanador, você precisa de um pintor, você precisa de um hidráulico. Que é hidráulico? É um profissional que ele só trabalha com encanamento. Ele sabe botar os canos na casa toda. Onde você pedir, ele bota um cano e uma torneira. Legal, né? Mas tem alguns pedreiros que sabem fazer tudo isso, tá? Mas aqui tá mostrando algumas profissões, começando pelo o arquiteto, que o arquiteto é o cara que monta. Você fala assim, eu quero que minha casa seja assim, assim, assim. Ele desenha para você. Esse é o arquiteto. Aí tem o engenheiro. O engenheiro é o que toma conta da obra. Isso acontece mais quando é prédio, tá, gente? Porque na casa da gente a gente faz do nosso jeito mesmo e não tem engenheiro nenhum e a gente inventa da nossa cabeça como é que faz. Mas um prédio, por exemplo, não pode ser inventado do jeito que quer. Tem que ter o arquiteto, tem que ter o engenheiro, a prefeitura tem que ir lá, é um monte de coisa. Tá? Então a gente está falando aqui mais sobre esses tipos de estruturas que são grandes, são aqueles prédios muito altos que vocês veem. Então precisa do arquiteto, precisa do engenheiro. Por quê? Se o engenheiro falar assim, olha, essa coluna não pode ficar aqui, tem que tirar, sabe? Essa parede não tá bem embolsada, tem que tirar e embolsar de novo. Por quê? Porque o engenheiro ele é responsável pela obra. Se Deus o livre, aquela parede cair, é culpa do engenheiro. Então o engenheiro ele tem que ficar em cima o tempo todo, assim, fiscalizando, olhando se tá tudo certinho na obra, tá? E na nossa casa, quem é que fica em cima olhando para ver se o pedreiro tá fazendo certo? O papai, a mamãe. Então o papai, a mamãe é o engenheiro da nossa casa, né? Eu sou engenheira da minha casa. Porque você não tem dinheiro, o papai, a mamãe não tem dinheiro para pagar um engenheiro para vir ficar, olha, pedreiro, faz assim, faz assado. Não, a gente mesmo dá nosso jeito aqui, né? Esses tipos de profissionais aqui, tirando o pintor, porque às vezes o papai sabe até pintar a casa, ele mesmo pinta. A minha casa foi eu que pintei. Ficou, você nem imagina, mas fui eu que pintei, né? Então, assim, às vezes o próprio pai, a mãe pinta também a casa, carrega pedra, carrega cimento, tudo isso eu fiz aqui na minha casa. Quem tem condições, paga para fazer. Quem não tem, bota a mão na massa, vai lá e faz. Mas essas obras muito grandes como prédios, hospitais, não pode. Tem que ter mesmo um engenheiro, tem que ter um arquiteto, tem que ter um profissional. E continuo falando para vocês, tá? Não vamos valorizar os nossos amigos pela casa que ele tem, mas por quem ele é, tá bom? Então, vocês aqui na página 36, na página 37, tá só mostrando os profissionais que se usam numa obra e como é uma casa convencional, ou seja, como seria as casas. Nessa outra página aqui, que é a página 38, é que você vai ter
o seu dever para fazer, tá? Aí tem aqui, ó, uma casa de pau a pique para você completar. Depois tem oca, que é a casa dos índios, e lá embaixo um complete para a construção das paredes de uma casa térrea, quer dizer, uma casa que só tem um andar, que não é altos e baixos, tá? Toda no chão. Alvenarias foram utilizadas, tijolos e cimento, é o que você vai completar. Os chalés cercados de vegetação foram construídos com tijolo e madeira. Aí, com ajuda, pesquise para saber se sua cidade existe algum projeto que ajuda as pessoas que moram na rua. Anote o que você encontrou. Aí, isso aqui você vai ter que dar uma pesquisada para saber, porque eu sei, mas eu não vou te contar, né? Para você poder pesquisar qual é o projeto que ajuda as pessoas que moram na rua, que dá o abrigo para as pessoas, tá bom? Beijo, façam o dever, só tem uma paginazinha bobeirona de geografia, é mais a explicação mesmo, tá? Até amanhã.